Capítulo 176. Desafio, teste de conhecimento. A comoção repentina atraiu instantaneamente a atenção de todos ao redor. Quase imediatamente, muitos não resistiram e correram em direção à Torre das Estrelas. No entanto, quando estavam prestes a abrir as portas da torre com grande entusiasmo, foram jogados para trás por uma onda invisível de energia. O que está acontecendo? Por que não conseguimos entrar? Droga, há uma formação mágica defensiva. Vários aprendizes de mago impacientes não conseguiram evitar lançar feitiços na porta, tentando romper a formação mágica defensiva. Mas os feitiços caíram sobre a porta como lama no mar, sem causar nenhuma ondulação. No instante seguinte, uma explosão de luz surgiu no topo da torre, e vários raios de luz desceram do céu, atingindo os aprendizes de mago que haviam atacado a porta. Antes que pudessem gritar, foram instantaneamente reduzidos a cinzas. Ao ver isso, a multidão reunida em frente à torre imediatamente mudou de expressão, recuando em pânico e confusão. O que foi isso? O viajante ofegou. Mesmo a centenas de metros de distância, ele conseguia sentir as intensas flutuações de energia naqueles feixes de luz. Era um nível de poder aterrorizante, suficiente para matá-lo instantaneamente. Torres de feitiços, explicou Sunan. Um dos dispositivos de combate padrão da torre de um mago. Um único tiro pode facilmente derrubar um cavaleiro lendário do terceiro círculo. O cetro, o viajante e a rosa olharam para Sunan surpresos. Como você sabe disso? Perguntou a rosa, curiosa. Sunan deu de ombros, mas não respondeu. Com o destino daquelas almas infelizes como um aviso, os aprendizes de mago e os cavaleiros lendários ao redor não ousaram fazer nenhum movimento precipitado. Saiam da frente. Uma voz fria soou de repente, seguida por um grito curto e agudo. Mavit liderou o ataque em direção à Torre das Estrelas, disparando casualmente um raio para derrubar um aprendiz de mago que ousasse bloquear seu caminho. Os outros rapidamente se afastaram. Nenhum deles tinha coragem ou força para enfrentar um aprendiz de mago do terceiro nível. Ignorando os olhares hostis da multidão, o grupo do Conselho da Verdade fixou o olhar na Torre das Estrelas, com os olhos brilhando de entusiasmo ou alegria selvagem. Aquela estrutura imponente era a esperança de ascensão como magos. Sem hesitar, Mageson e os outros imediatamente sacaram suas pedras de sigilo. Um brilho tênue emergiu da superfície das pedras de sigilo, espalhando-se rapidamente por todo o corpo, envolvendo-os completamente. No segundo seguinte, mais de uma dúzia de pessoas desapareceram no ar. A cena imediatamente causou comoção entre os espectadores. Eles se foram, não, eles entraram. Por que eles podem entrar? É por causa daquela pedra. Vocês precisam de um médium para entrar na torre. Percebendo isso, os olhos da multidão se iluminaram enquanto olhavam ao redor. Entre as pessoas presentes, poderia haver outras que segurassem o mesmo tipo de pedra. Aqueles caras chegaram lá primeiro, o viajante estalou a língua. Apesar de suas palavras, não havia pânico em seu tom. Afinal, o grupo deles incluía 4 aprendizes de mago do terceiro grau e um cavaleiro lendário do terceiro círculo, sem mencionar o próprio Sunan, então eles não tinham nada a temer da turba ao redor. Não devemos perder mais tempo. Vamos entrar. Sunan assumiu a liderança e caminhou em direção à Torre das Estrelas. Os outros o seguiram. A presença do grupo já era bastante perceptível, e seu movimento imediatamente chamou muita atenção. Quando pararam em frente à Torre das Estrelas e revelaram as pedras em suas palmas, alguém finalmente não conseguiu se conter. Um aprendiz de mago levantou a mão de repente e disparou um raio de luz negra, cortando o ar enquanto avançava em direção à rosa. Ao mesmo tempo, 2 cavaleiros lendários avançaram, um contra Kui e o outro contra o viajante, com suas espadas cortando o ar. Os 3 ataques pareceram acionar um interruptor e, em um instante, dezenas de pessoas atacaram Sunan e seu grupo. Eles não estavam cegos à força do grupo de Sunan, mas o fascínio da Torre das Estrelas era grande demais, e sua ganância superou a razão. Além disso, havia apenas 5 alvos, ao contrário do grupo de mais de uma dúzia do Conselho da Verdade.
Com pelo menos 40 a 50 atacantes, eles poderiam ter uma chance de se apossar das pedras. Quanto à divisão dos despojos depois, isso era um problema para mais tarde. Mas, no momento seguinte, eles perceberam o quão errados estavam. No instante em que atacaram, Sunan, o cetro, o viajante e a rosa lançaram seus contra-ataques simultaneamente. Com os 4 no centro, dezenas de projéteis mágicos explodiram, perfurando instantaneamente os 7 ou 8 atacantes na linha de frente. Esses atacantes, que estavam no máximo no nível lendário do primeiro círculo, foram transformados em cadáveres em uma única troca. Essa cena deixou os atacantes restantes atordoados, hesitantes e sem ousar dar um passo à frente. No entanto, Sunan e seus companheiros não tinham intenção de deixá-los escapar. Feitiços foram lançados em rápida sucessão, rapidamente eliminando completamente a multidão sitiante. Esses aprendizes de mago de segundo nível e cavaleiros lendários de primeiro anel não passavam de formigas que podiam ser esmagadas à vontade diante de Sunan e seu grupo, mesmo com uma vantagem numérica 10 vezes maior. Percebendo a enorme disparidade de forças, a multidão ao redor, que estava inquieta, imediatamente se acalmou. Ninguém ousou se mexer, apenas se mantendo à distância, lançando-lhes olhares de medo e inveja. Sunan e seus companheiros não deram atenção, tratando-os como se tivessem apenas esmagado algumas formigas. Sua atenção estava inteiramente focada na pedra rúnica. Enquanto a pedra rúnica emitia um brilho fraco que se espalhava por seus corpos, no momento seguinte, todos os 5 desapareceram do local. Quando Sunan recobrou os sentidos, encontrou-se em um salão espaçoso. O salão era inteiramente pavimentado com mármore branco, sua superfície gravada com padrões intrincados que pareciam seguir alguma regra subjacente, dando-lhe uma aparência estranha e bela. O salão assemelhava-se ao centro de controle no topo da torre do esqueleto do dragão, só que era mais espaçoso, com inúmeras rachaduras nas paredes, que delineavam fracamente formas retangulares que pareciam portas bem fechadas. O teto tinha pelo menos 100 metros de altura, adornado com inúmeras pérolas eternas preciosas, que iluminavam todo o salão brilhantemente. Enquanto Sunan observava o salão, uma voz ecoou repentinamente pelo ar. Intrusos detectados, iniciando varredura. Varredura concluída. Intrusos são aprendizes de mago de terceiro nível, atendendo aos critérios para a herança. Iniciando o programa de herança. Bem-vindos à Torre das Estrelas, aprendizes de mago. Cerca de 10 metros à frente de Sunan, uma figura materializou-se do nada. Era uma bola de carne branco-acinzentada do tamanho de um humano, coberta por inúmeras bocas, cada uma revelando fileiras de dentes minúsculos e afiados. Naquele momento, centenas de bocas se abriram e fecharam em uníssono, emitindo uma voz um tanto mecânica e monótona. Eu sou o espírito da Torre das Estrelas e o examinador dos testes. De acordo com as regras da Torre das Estrelas, todos os intrusos têm a oportunidade de desafiar os testes. O sucesso no desafio lhe renderá a recompensa da herança. Você deseja desafiar? Sunan não respondeu imediatamente, mas sim demonstrou grande interesse na bola de carne que afirmava ser o espírito da torre. Ele sabia, sem sombra de dúvida, que o chamado espírito da torre era uma farsa, provavelmente apenas a criação orgulhosa do Criador. Espíritos da torre eram incrivelmente preciosos. Mesmo que um mago tivesse deixado uma herança 1000 anos atrás, jamais deixaria uma entidade tão valiosa em um lugar como este. Além disso, o tom de voz da bola carnuda era inconfundivelmente monótono e mecânico, indicando um baixo nível de inteligência, pouco superior ao do mordomo da Floresta do Dragão. Ainda assim, o construtor da Torre das Estrelas tinha um gosto difícil de descrever, projetando uma forma de vida inteligente, auxiliar como uma aparência tão pesada e grotesca. Após uma breve reclamação interna, Sunan falou alto: desafio. A bola carnuda ficou em silêncio por alguns segundos antes de sua boca abrir e fechar novamente. Teste de combinação. Partida bem-sucedida. Com base na idade e no reino do desafiante, a dificuldade do teste é definida para um nível mais alto. Lembrete importante. O teste consiste em 3 etapas.
Você deve concluí-las em 90 dias, ou será considerado um fracasso. A primeira etapa do teste: avaliação de conhecimento. Conforme a voz sumia, 10 sombras apareceram na frente de Sun. Selecione 3 materiais dos 10 fornecidos e forneça uma explicação detalhada de seus nomes, efeitos e ambientes de crescimento. As informações devem atender a certos padrões de densidade e precisão. Ouvindo a voz em seu ouvido e observando as sombras à sua frente, Sunan sentiu uma estranha sensação de nostalgia. Em sua vida passada, quando fizera os exames na Academia de Magos, a cena era semelhante. Nunca pensei que faria um exame aqui também. Após um momento de reflexão, Sunan voltou a se concentrar na avaliação. Os 10 materiais incluíam plantas mágicas, metais raros e todos os tipos de itens peculiares. Sunan os examinou e compreendeu imediatamente. Esses materiais, embora não totalmente extintos, eram extremamente raros no atual continente Luz Estelar, encontrados apenas em textos antigos. Para outros aprendizes de mago, isso poderia ser desafiador, mas para ele, era bem simples. Sem hesitar, Sunan apontou para a primeira grama amarela murcha na extrema direita e começou a responder. A erva da ressurreição, uma planta mágica extremamente resistente ao frio, cresce principalmente em ambientes hostis, como planícies de gelo, regiões vulcânicas e pântanos de miasma. Sua habilidade mais famosa é a ressurreição. Ela pode voltar à vida mesmo quando quase completamente seca. Possui uma forte capacidade de mutação, frequentemente evoluindo para se adaptar a condições de vida adversas, dando origem a muitas variantes. A erva da ressurreição contém uma poderosa força vital. Consumi-la diretamente pode aumentar ligeiramente a expectativa de vida, e também pode ser usada para criar poções, servindo como um dos principais ingredientes da poção do amanhecer. Aprovado. Sunan não se surpreendeu. Ele moveu levemente o dedo para o segundo material. Era uma pequena muda branco-prateada que, na verdade, era feita de metal. As folhas metálicas brilhavam com um brilho estelar, tornando-as incrivelmente belas. Essência de prata estelar, um metal raro que requer 2 condições para crescer. Deve estar perto de um veio mineral e exposto ao luar, com um requisito muito rigoroso de concentração de partículas de energia. A essência de prata estelar tem melhor maleabilidade e condutividade mágica do que o mitril, tornando-a adequada para a criação de itens ou construções mágicas. Sem esperar que o orbe falasse, Sunan apontou para o terceiro cristal translúcido, de formato irregular. Cristal de dragão, uma estranha formação cristalina que ocasionalmente emerge do cadáver de um dragão morto, contendo a essência de todo dragão. Tem uma ampla gama de usos, incluindo o cultivo de mascotes mágicos, modificações biológicas, a criação de itens mágicos ou a construção de marionetes. Aprovado. Um sorriso surgiu no rosto de Sunan. Identificar materiais era uma tarefa fácil para ele. Zumbido. Outras 10 sombras surgiram, desta vez na forma de 10 criaturas bizarras. Selecione 3 das 10 criaturas a seguir e forneça informações detalhadas sobre seus nomes, habitats e características biológicas. A densidade e a precisão das informações devem atender a certos padrões. Desta vez, é identificar criaturas. Sunan permaneceu calmo, seu olhar pousando na primeira criatura à esquerda, uma água-viva azul translúcida. A água-viva tinha um corpo branco em forma de guarda-chuva com um aglomerado de cerca de 24 olhos na frente, o que poderia ser bastante perturbador de se olhar. Água-viva guarda-chuva, uma criatura colonial tipicamente encontrada em águas profundas. Altamente venenosa, seus órgãos podem ser usados para criar poções, e seu veneno pode servir como um material encantador. Em seguida, Sunan escolheu a segunda criatura, uma enguia magicamente aprimorada, e a terceira, uma trava de garganta, fornecendo informações detalhadas para cada uma. Como esperado, o orbe lhe deu a classificação aprovado. Ele havia passado com facilidade mais uma vez. Seja qual for a próxima tarefa de identificação, vamos lá. Sunan sorriu confiante. No entanto, a próxima sombra que apareceu surpreendeu. Era um livro.
Domine este feitiço e lance-o com sucesso uma vez. Era um feitiço para aprender. Sunan ergueu uma sobrancelha, surpreso, mas entendeu rapidamente. Um único feitiço frequentemente envolvia uma dúzia ou mais áreas de conhecimento, e muitos feitiços estavam interligados. Geralmente, quanto mais conhecimento um mago, aprendiz, tinha, mais fácil era para ele aprender feitiços. Magos de alto escalão conseguiam dominar rapidamente uma magia de baixo nível em pouco tempo, não apenas por sua alta energia mental, mas também por seu conhecimento extenso e profundo, como um aluno de doutorado resolvendo problemas do ensino fundamental com facilidade. Sunan folheou brevemente o livro, que descrevia uma magia de nível 0 chamada Flecha de Osso. Ele se lembrou de que essa magia não estava entre os livros de magia que havia colecionado até então. Provavelmente era uma criação original dos construtores da Torre da Luz Estelar. Fazia sentido. Como teste, eles forneceriam uma magia que não pudesse ser encontrada do lado de fora para evitar que qualquer desafiante tivesse uma vantagem injusta. Magia de nível 0. Sunan sorriu. Em circunstâncias normais, um aprendiz de mago de terceiro nível levaria pelo menos 20 a 30 dias para dominar uma magia de nível 0. Mas ele era diferente. Com seu dedo de ouro, não levaria mais de 3 dias. Reunindo seus pensamentos, Sunan começou a ler o livro. Lendo o modelo de magia da Flecha de Osso. Progresso no aprendizado da magia Flecha de Osso mais 0,15%. O progresso no aprendizado da magia foi mais rápido do que Sunan esperava, com atualizações aparecendo a cada poucos minutos. Em apenas 2 dias, Sunan dominou com sucesso a magia de nível 0 chamada Flecha de Osso. Assim que a notificação apareceu, ele fechou o livro e apontou o dedo. Uma flecha de osso pálida e afiada se materializou no ar e atingiu a parede oposta. Com um estrondo metálico, a flecha de osso se estilhaçou, deixando a parede ilesa. Aprovado. Superou com sucesso o primeiro desafio. Capítulo 177. A verdade do legado dos magos. Sunan retraiu a mão, com um sorriso relaxado no rosto. O primeiro teste foi quase sem esforço para ele. O único desafio foi o tempo que levou para aprender a magia final. Agora, vamos começar o segundo teste, a avaliação de habilidades. Selecione o tipo de habilidade que deseja avaliar. Criação de poções, modificação de criaturas, criação de itens mágicos, criação de marionetes. Avaliação de habilidade, em Sunan não hesitou por muito tempo, escolhendo rapidamente criação de marionetes. Além de sua habilidade de criação de marionetes ser a de nível mais alto, ele tinha os designs de marionetes mais avançados à sua disposição. Se tivesse escolhido criação de poções ou criação de itens mágicos, poderia ter sido solicitado a criar poções de alto nível ou itens mágicos de grau glitter, para os quais não tinha receitas ou designs. Até então, ele havia obtido essas poções e itens de alto nível apenas por meio de síntese. Por outro lado, ele tinha projetos para marionetes que iam de golems de argila e golems de pedra a golems de ferro, golems de adamantina e até marionetes secretas, abrangendo tudo, desde o nível de cavaleiro até o lendário do quarto círculo. Independentemente do nível de marionete exigido pelo teste, ele conseguia lidar com ele com mais confiança. Assim que Sunan escolheu criação de marionetes, uma porta na parede direita se abriu repentinamente e um grupo de golems de argila emergiu, carregando vários materiais. Eles trouxeram metais, gemas e cristais de alma, incluindo algumas gemas de alto grau e pequenos cristais de alma. Após depositarem os materiais, os golems de argila recuaram para trás da porta, e uma série de passos pesados ecoaram quando uma figura imponente emergiu. Era uma marionete enorme. Com cerca de 7 a 8 metros de altura, seu corpo era composto de ossos enormes, com uma luz vermelha escura e sinistra brilhando em seus olhos, e exalava uma aura vil e maligna. Em sua mão, segurava um afiado machado de guerra de osso. Um golem esqueleto. Sunan reconheceu imediatamente a marionete.
Uma marionete feita principalmente de ossos de criaturas vivas, era um tipo comum usado por muitos magos e aprendizes especializados na escola de necromância. Será que os construtores da Torre das Muitas Estrelas também podem ser necromantes? Sunan ponderou consigo mesmo. Tempo restante do desafio: 87 dias, 22 horas e 18 minutos. Por favor, criem marionetes capazes de destruir o golem esqueleto dentro do tempo estipulado. O número é desconhecido. Falha será declarada se o golem esqueleto não for destruído dentro do tempo limite ou se todos os materiais se esgotarem. Sunan sentiu uma onda de alívio. Este teste foi muito mais fácil do que o esperado. A força de combate do golem esqueleto era comparável à de um golem de ferro. Um golem de ferro talvez não fosse suficiente para destruir um golem de esqueleto, mas 2 seriam. Até então, Sunan havia criado centenas de golems de ferro, e o processo era natural para ele. Criar 2 golems de ferro não levaria mais de um dia. De fato, levou menos de um dia para 2 novos golems de ferro serem concluídos. A batalha começou. Como Sunan havia previsto, os 2 golems de ferro subjugaram facilmente o golem de esqueleto, desmantelando em uma pilha de ossos em 10 minutos. Passado. O raio de luz disparou de repente de algum lugar, desmantelando instantaneamente um dos golems de ferro em uma pilha de fragmentos de metal. Outro raio seguiu, reduzindo o segundo golem de ferro a escombros. Bum! Os golems de argila saíram, carregando os materiais de volta, e o chão foi limpo de ossos e cacos de metal. Agora, vamos começar o terceiro teste, a avaliação de combate. Quando a voz desapareceu, a parede oposta retumbou e se abriu, revelando uma vasta escuridão. Uma enorme mão cinzenta surgiu repentinamente da escuridão, seguida por um braço, uma cabeça, um tronco e a parte inferior do corpo. Uma criatura colossal logo surgiu diante de Sunan. Era um gigante imponente, com a pele de um cinza profundo com leve tom esverdeado, salpicada de manchas escuras e claras. Seu pescoço, ombros e braços eram adornados com nódulos duros, do tamanho de moedas. Seu rosto não tinha sobrancelhas, com maçãs do rosto proeminentes e um maxilar largo, e nódulos duros estavam espalhados por sua cabeça. Não havia um único fio de cabelo visível em seu corpo, nem mesmo em sua cabeça calva. Golias. As sobrancelhas de Sunan se ergueram ao reconhecer a criatura. Um Golias era um tipo de gigante, imensamente forte e capaz de manipular correntes de ar. Esses seres sobrenaturais tinham a força de um lendário do terceiro círculo, aproximando-se do quarto círculo, o que os tornava guerreiros poderosos por natureza. Ao emergir de trás da porta, o Golias permaneceu ereto, atingindo uma altura de 15 a 16 metros. Seu corpo maciço, verde acinzentado, exalava uma sensação de imensa pressão montanhosa. Derrote a besta do teste para passar. Sunan não pôde deixar de esboçar um sorriso irônico ao se lembrar dos 2 golems de aço que haviam se desintegrado momentos antes. Este teste não deixa espaço para brechas. Rugido. Rugiu Golias, erguendo sua massa enorme e investindo contra Sunan como um tanque. A rajada furiosa de vento que se aproximava fazia as vestes de Sunan esvoaçarem descontroladamente. A expressão de Sunan permaneceu calma. Com um simples pensamento, incontáveis jatos de líquido metálico prateado irromperam de seu corpo, transformando-se em uma tempestade metálica que varreu e engolfou Golias em uma torrente. Sons crepitantes de lâminas afiadas cortando carne ecoaram por todo o salão, abafando os gritos agonizantes. Após algumas respirações, a tempestade metálica recuou, fluindo de volta para o corpo de Sunan e desaparecendo sem deixar vestígios. Golias também havia desaparecido, deixando apenas uma poça de sangue para marcar sua existência. Com todo o poder de um núcleo de padrão mágico de nível 5, até mesmo Golias, cuja força se aproximava da de um lendário do quarto círculo, não conseguiu resistir ao ataque e foi morto com um único golpe. Passado. A bola carnuda próxima abriu a boca, emitindo a familiar voz mecânica. Parabéns por completar o teste com sucesso. Avaliação: A. Você ganhou uma recompensa de legado. Crack.
No centro do salão, o chão subitamente se abriu em 3 fissuras. De cada fissura, um pilar retangular de pedra se erguia lentamente, parando a cerca de 1 metro de altura. No topo do pilar mais à direita havia um frasco de poção. Dentro do frasco transparente, um líquido roxo claro cintilava sob a luz da pérola eterna, exalando um brilho encantador. No pilar do meio havia um livro. No pilar mais à esquerda havia uma esfera prateada do tamanho de um ovo, perfeitamente redonda. Poção estrutural, modelo de cristal de talento intermediário osso, orbe espiritual. Esta é a sua recompensa de legado. Poção estrutural. O coração de Sun An saltou de alegria. Pelo nome, ficava claro que esta poção fora projetada especificamente para acelerar a criação de um modelo de cristal de talento. Após consumi-la, a velocidade de construção aumentaria significativamente. Uma única poção estrutural permitia que um mago iniciante criasse com sucesso um modelo de cristal de talento de nível inferior em um mês. Os efeitos eram inegavelmente poderosos. Seja na Era de Ouro dos Magos, 1000 anos atrás, ou na era de seu retorno, a poção estrutural era uma poção extremamente preciosa, monopolizada por poderosas facções de magos. Magos novatos selvagens raramente haviam. Os construtores da Torre das Estrelas Distantes estavam dispostos a oferecer uma poção estrutural como recompensa, mesmo por uma avaliação A, o que realmente surpreendeu Sun An. O modelo de cristal de talento intermediário osso também era uma excelente recompensa, mas não a atraía mais em seu nível atual. Quanto ao orbe espiritual, era, como o nome sugeria, uma forma cristalizada de energia mental altamente condensada, usada para restaurar rapidamente a força mental. No entanto, apenas magos oficiais podiam criá-lo, e ao custo de reduzir permanentemente sua energia mental. Com exceção dos magos que se aproximavam do fim de suas vidas, poucos estavam dispostos a fazer tal sacrifício, tornando o orbe espiritual extremamente valioso. O modelo de cristal de talento osso era autoexplicativo, enquanto a poção estrutural e o orbe espiritual eram claramente destinados à segunda e terceira etapas do processo de criação do modelo de cristal de talento. Sun An estimou que o teste da Torre das Estrelas Distantes previa que aqueles que obtivessem uma avaliação a mais seriam magos novatos de terceiro nível que estavam prestes a criar ou já estavam criando um modelo de cristal de talento, daí a escolha dessas recompensas. Ele teve que admitir que os construtores da Torre das Estrelas Distantes foram bastante generosos. Com esse pensamento, Sun An estendeu a mão para pegar a poção estrutural, mas um campo de força invisível bloqueou sua mão antes que ele pudesse tocá-la. Ponto de interrogação. Sun An foi pego de surpresa. Naquele momento, a bola carnuda próxima abriu a boca novamente. Aprendiz de mago, de acordo com as regras da Torre das Estrelas Distantes, se você deseja reivindicar sua recompensa de legado, deve primeiro assinar um contrato de voto. Contrato de voto? Sun An franziu a testa enquanto perguntava, quais são os termos do contrato? Um clarão de luz surgiu diante dele, e linhas de texto começaram a surgir. Após ler o texto, o rosto de Sun An escureceu. O contrato de voto exigia que ele se tornasse membro da organização bruxa, o Trono Negro, a partir daquele momento. Ele não podia desobedecer a nenhuma ordem do Trono Negro, nem fazer nada que pudesse prejudicar a organização. Em suma, uma vez assinado este contrato de voto, ele se tornaria um escravo voluntário do Trono Negro. Embora chamado de contrato de voto, sua severidade era comparável a um contrato de alma. A menos que tivesse a cabeça presa em uma porta, Sun An jamais assinaria tal contrato. Além disso, embora outros pudessem não saber, ele estava plenamente ciente da situação. Não havia muitas facções bruxas renomadas e estabelecidas em todo o multiverso. Contando todas, havia apenas cerca de uma dúzia, e o Trono Negro era uma delas. A maioria dos membros desta facção bruxa era especializada em necromância e era conhecida por seu comportamento extremo e radical. Pior ainda, o Trono Negro tinha uma estrutura organizacional fortemente feudal.
Os magos de alto escalão detinham a maior parte do poder e dos recursos, enquanto os membros de escalão inferior eram essencialmente explorados, forçados a labutar e criar recursos para os superiores. Eles eram vinculados por contratos de juramento, que os deixavam sem escolha a não ser obedecer. Chamá-los de magos era um exagero. Eles eram pouco mais que escravos. O uso de contratos de juramento em vez de contratos de alma servia apenas para reduzir a resistência daqueles que os assinavam. Por causa disso, o Trono Negro tinha uma reputação notoriamente ruim entre os magos, atraindo o desdém de muitos. Não é de se admirar que o continente Luz Estelar tenha deixado um legado mágico, pensou Suman, finalmente entendendo a situação. Isso sempre o intrigara. Magos não eram conhecidos por seu senso de responsabilidade. Após a conquista do multiverso, parecia fora do comum que um mago deixasse um legado no continente Luz Estelar, oferecendo esperança para que gerações futuras se tornassem feiticeiras. Simplesmente não fazia sentido. A princípio, Sunan pensara que pudesse ser um indivíduo único que havia deixado o legado sem esperar nada em troca. Mas agora, estava claro que a verdade estava longe de ser sua suposição inicial. A Torre das Estrelas era, na verdade, uma instalação estabelecida pelo Trono Negro no continente Luz Estelar, especificamente para recrutar novos membros. Devido à sua má reputação, poucas pessoas no multiverso estavam dispostas a se juntar ao Trono Negro. Para recrutar membros, eles frequentemente recorriam a métodos dissimulados, e a Torre das Estrelas era claramente um deles. Desconhecendo a verdadeira natureza do Trono Negro, a maioria dos aspirantes a magos, atraídos pela promessa de um rico legado e pela chance de se tornarem magos, provavelmente assinariam o contrato de juramento sem hesitar. Mas, assim que os elementos despertassem e os magos retornassem, aqueles que assinassem o contrato descobririam a verdadeira face do Trono Negro e perceberiam que era tarde demais para recuar. Com certeza, as mesmas táticas desprezíveis do Trono Negro, zombou Sunan. Ele sabia que não existia almoço grátis. O suposto legado dos magos não passava de uma farsa. Diante disso, era provável que a Floresta Negra e a Cidade da Estrela Caída, tão famosas quanto a Torre das Estrelas, também tivessem seus próprios planos ocultos. Mesmo que não fossem armadilhas como a Torre das Estrelas, certamente não ofereceriam conhecimento e recursos sem um custo significativo. Tudo bem, pensarei na Floresta Negra e na Cidade da Estrela Caída mais tarde. Por enquanto, preciso lidar com o problema imediato. Assinar um contrato de juramento estava fora de questão. Sunan não estava disposto a pular em uma fogueira voluntariamente. No entanto, dadas as táticas habituais do Trono Negro, mesmo que recusasse a recompensa e o contrato, eles não o deixariam escapar tão facilmente. Sunan olhou para a almôndega e disse firmemente: recuso-me a assinar o contrato de juramento e não aceitarei a recompensa do legado. Após alguns segundos de silêncio, a almôndega falou novamente. Os desafiantes que se recusarem a assinar o contrato devem compensar os recursos e a energia consumidos durante o teste. A taxa é de 30 pedras mágicas superiores. Por favor, paguem. Aqueles que não puderem pagar serão eliminados. Exatamente como Sunan esperava. Ele deu uma risada fria. Onde, no atual continente Luz Estelar, um aprendiz de mago poderia comprar 30 pedras mágicas superiores? Mesmo Sunan, que tinha algumas pedras mágicas em seu anel espacial, não tinha o suficiente para sintetizar 30 pedras mágicas superiores. Se ele não podia pagar, que esperança havia para qualquer outro? A regra da Torre das Estrelas foi claramente projetada para deixar os desafiantes sem escolha. Assine o contrato de juramento ou morra. Não havia terceira opção. Por favor, faça sua escolha, desafiante. Pague a taxa ou assine o contrato de juramento. As centenas de bocas da almôndega se abriam e fechavam, emitindo uma voz mecânica e fria. Sunan podia sentir vagamente algo no salão mirando nele. Se ele recusasse, um ataque seria lançado imediatamente. Uma sensação fria e opressiva envolveu todo o seu corpo.
Mas o rosto de Sunan permaneceu calmo, um sorriso frio brincando em seus lábios. Vá para o inferno com suas escolhas. De repente, ele estendeu a mão e agarrou a poção de construção, e incontáveis jatos de líquido metálico prateado surgiram, formando uma tempestade metálica que se chocou contra o campo de força invisível. Capítulo 178. Virando a mesa, o exilado Sunan nunca foi de recuar diante de uma ameaça. Se a Torre das Estrelas Distantes se recusasse a lhe dar uma escolha, então ele simplesmente escolheria não jogar de acordo com as regras. Ele virou a mesa. Uma tempestade de metal prateado instantaneamente rasgou o campo de força invisível, e no momento em que os dedos de Sunan tocaram a poção, ele aguardou em seu anel espacial. Em seguida, ele rapidamente reuniu os livros e os cristais mentais. Só então a bolha flutuante reagiu ao ataque repentino de Sunan. Aviso. A Torre das Estrelas Distantes foi atacada. Protocolos de defesa ativados. O raio de energia desceu do alto, atingindo Sunan silenciosamente. O escudo ao redor de seu corpo se estilhaçou instantaneamente, seguido pela barreira de partículas de energia. O raio finalmente parou a poucos centímetros de sua pele, distorcendo-se e dissipando-se. A defesa do anel de proteção extrema caiu instantaneamente em mais de 300 pontos. Os olhos de Sunan se estreitaram ligeiramente enquanto ele olhava para o teto. O poder deste raio era quase comparável ao de um canhão mágico, embora não tão potente. Ele precisava eliminar a fonte do raio primeiro. Caso contrário, mesmo com vários anéis de proteção extrema, não duraria muito. No piscar de olhos, Sunan tinha um plano. Um golem de aço materializou-se no ar acima dele, bem a tempo de bloquear um raio que se aproximava. O golem de aço se desintegrou em fragmentos de metal. Aproveitando a oportunidade, Sunan identificou a fonte do raio. A tempestade de metal se redirecionou, inundando o teto e despedaçando o dispositivo semelhante a um canhão. Svish! Portas nas paredes do salão se abriram de repente, e golems de pedra jorraram, cercando Sunan por todos os lados. Quer brincar com marionetes, hein? Zombou Sunan, sem medo. Um por um, golems de pedra emergiram de seus arredores, investindo destemidamente contra os atacantes. Uma guerra de golems eclodiu no salão. Os enormes golems de pedra, cada um forte e resiliente, desferiam golpes pesados, cujos impactos surdos se fundiam em um rugido ensurdecedor que ecoava pelo salão. Golems caíam a cada segundo, transformando-se em pilhas de escombros. A batalha rapidamente se transformou em uma extenuante guerra de atrito. Sunan não interveio mais, permanecendo apenas vigilante. Ele não sabia que outros truques a Torre das Estrelas Distantes tinha na manga, então precisava conservar suas forças para as batalhas que se aproximavam. No entanto, apesar da cautela, Sunan não estava muito preocupado. A Torre das Estrelas Distantes era apenas uma instalação histórica para aprendizes de magos, muito menor em escala do que uma verdadeira torre de mago. Suas capacidades defensivas não podiam ser tão formidáveis. Para esta operação, Sunan havia se preparado exaustivamente, trazendo 2 pequenos exércitos de golems e segurando inúmeras cartas na manga. Essa foi a confiança que lhe permitiu virar a mesa. Como a Torre das Estrelas Distantes se recusou a deixá-lo partir, ele simplesmente derrubaria a torre e reivindicaria seus recursos para si. Aparentemente percebendo que golems de pedra eram ineficazes contra Sunan, os golems das portas logo se transformaram em golems de aço. Sunan não hesitou, liberando seus próprios golems de aço e aranhas de lâmina dupla de elite, superando em número as forças da torre e gradualmente empurrando as linhas de batalha em direção às portas ao redor. Quando o exército de golems de Sunan ocupou 2/3 do salão, a bolha silenciosa finalmente se agitou. A intensidade da intrusão aumentou. Protocolos de defesa elevados ao nível 2. Toda a Torre das Estrelas Distantes parecia vibrar enquanto intensas ondas de energia irrompiam do teto. Sunan olhou para cima e viu inúmeras matrizes, cada uma com cerca de 1 metro de diâmetro, materializarem-se no ar vazio.
Canhões se estendiam dessas matrizes, suas pontas brilhando com luz concentrada. 18 canhões no total. No instante seguinte, um zumbido preencheu o ar, e os 18 canhões dispararam simultaneamente, liberando raios tão densos quanto baldes d'água que rasgaram o vazio, todos apontados para Sun-An. Ao contrário do canhão simplificado anterior, esses 18 canhões eram verdadeiros canhões mágicos, muito mais poderosos. Sun-An não ousou resistir diretamente. Em um instante, suas aranhas de lâmina dupla de elite saltaram, formando uma barreira protetora acima de sua cabeça. No entanto, os ataques dos canhões mágicos poderiam facilmente matar um cavaleiro lendário do terceiro círculo, e as aranhas de lâmina dupla de elite do segundo círculo não tiveram chance. Em um mero instante, mais de 20 aranhas de lâmina dupla de elite foram obliteradas. O sacrifício deles só conseguiu bloquear 4 dos raios, deixando o restante para continuar seu ataque implacável a Sun-An. Mas isso deu a Sun-An a oportunidade de usar o feitiço Imagem Espelhada, dividindo-se em 8 e se dispersando em todas as direções. Os raios de encantamento se dispersaram implacavelmente, rapidamente atingindo os 8 Sun-An. Em um instante, 7 dos clones se dissiparam em espuma, e o verdadeiro Sun-An foi atingido por 2 raios. Seu escudo se estilhaçou instantaneamente, e os 1000 pontos de defesa de seu anel de proteção extrema se esgotaram em um piscar de olhos. Felizmente, após passar por 2 barreiras, o poder dos raios foi significativamente reduzido e facilmente bloqueado pelo núcleo mágico. Após esse ataque, o coração de Sun-An disparou com cautela. Não posso deixar essas torres de encantamento continuarem disparando. Não importa quantos anéis de proteção extrema eu tenha, eles não durarão para sempre. Sem hesitar, Sun-An lançou mais de uma dúzia de gemas rúnicas de alto nível. Em termos de poder de fogo, ele estava confiante de que poderia igualar até 18 torres de encantamento. Bum! Bum! As ondas sonoras ensurdecedoras no salão se intensificaram, acompanhadas por uma luz elemental ofuscante e raios que zuniam por toda parte. Sem hesitar em seus gastos, Sun-An se transformou em uma plataforma de artilharia humana, atacando 18 torres com determinação inabalável. As torres ruíram e se estilhaçaram sob o bombardeio implacável de gemas rúnicas de alto nível. Em questão de segundos, todas as 18 torres de encantamento foram destruídas. Sun-An pagou o preço de 7 anéis de proteção extrema e mais de 60 gemas rúnicas de alto nível. Segurando uma pérola espiritual na mão para repor sua energia mental, Sun-An não pôde deixar de se sentir aliviado. Felizmente, a torre estelar não era uma torre de mago de verdade e tinha apenas 18 torres de encantamento. Se tivesse as 100 torres padrão de uma torre de mago, mesmo com seu anel de proteção extrema e núcleo mágico, ele teria sido instantaneamente obliterado. No curto espaço de tempo que Sun-An levou para destruir as torres, os golems enviados pela torre estelar já estavam em desvantagem, incapazes de levantar a cabeça. Ao ver o exército de golems de Sun-An prestes a arrombar as portas, a torre estelar imediatamente fechou todas as entradas. Intensidade de intrusão detectada. Intensidade de defesa agora elevada ao padrão nível 3. Aviso. Protocolo de defesa nível 3 iniciado. Todo o consumo de energia não essencial foi pausado. Instalações não relacionadas a combate foram paralisadas. Assim que o anúncio desapareceu, a enorme porta de metal no centro se abriu repentinamente e figuras colossais emergiram. Esses seres pareciam ogros deformados, mas eram muito maiores, com mais de 20 metros de altura. Sua carne parecia tensa, como argila, com muitos rostos distorcidos e agonizantes visíveis sob a superfície, como se outras criaturas estivessem presas ali, lutando para escapar. Seus rostos não tinham feições, apenas um buraco negro e profundo. Golems das trevas profundas. A expressão de Sun-An tornou-se mais séria. Esses golems eram feitos de carne e alma, usando materiais de criaturas submetidas a tormentos extremos, imbuindo-as de intensa malevolência, dor e desespero. Devido à natureza maligna de seus materiais, poucos magos criavam golems das trevas profundas.
Somente aqueles especializados em necromância criariam construções tão perversas. A força de combate de um golem das trevas profundas excedia em muito a de um golem de Mithril, alcançando o nível de um lendário do quarto círculo. E 4 golems das trevas profundas emergiram de trás das portas. Sunan supôs que esta fosse provavelmente a formação de combate final da Torre Estelar. Ah! Um grito de agonia irrompeu do buraco negro no rosto do golem das trevas profundas. O som, repleto de desespero e dor, fez a cabeça de Sunan latejar e sua mente cair momentaneamente em um transe. Quando ele recobrou os sentidos, os 4 golems das trevas profundas já haviam se lançado sobre seu exército de golems, avançando em sua direção como uma força incontrolável. Do lado de fora da Torre Estelar. Depois que Sunan e seu grupo entraram na torre, a multidão oculta não conseguiu mais se manter escondida. Eles emergiram, cercando a Torre Estelar e tentando vários métodos para entrar. Infelizmente, nenhum teve sucesso, e algumas almas infelizes foram obliteradas pelas torres de encantamento após acidentalmente ativarem algum tabu. Por um momento, a multidão encarou a Torre Estelar, impotente, como um grupo de lobos famintos de olho em um bolo delicioso, mas incapazes de dar uma mordida. De repente, um clarão de luz surgiu no campo aberto em frente à torre, e mais de uma dúzia de figuras se materializaram do nada. Era o grupo do Conselho da Verdade, junto com os 4 indivíduos: Cetro, Rosa, Viajante Koi. O que aconteceu? Por que estou aqui? Mavitch parecia perplexo. Ele estava estudando diligentemente livros de feitiços, preparando-se para superar o próximo desafio, quando de repente se viu de volta do lado de fora da torre. O que aconteceu? Ninguém respondeu à sua pergunta. Todos, incluindo Mai Gerson, pareciam perplexos e trocavam olhares confusos. Os 4 membros da equipe estavam igualmente perplexos, suas mentes uma confusão. O que aconteceu? Quebramos alguma regra e fomos expulsos? Parece que não. Olha, os membros do Conselho da Verdade também foram teletransportados para fora. Então, que diabos? Onde está Sunan? O lembrete de Koi tirou os outros 3 do transe. Certo, todos que entraram saíram, mas onde está Sunan? Será que ele ainda está dentro da torre? Os 4 trocaram olhares, um pensamento se formando em suas mentes. Será que essa situação poderia ter algo a ver com Sunan? Se for Sunan, causar esse tipo de caos não está fora de questão. Na verdade, quanto mais pensavam nisso, mais parecia que Sunan estava por trás disso. Algo não está certo, Sunan não saiu. Do lado do Conselho da Verdade, Evans rapidamente percebeu que Sunan não havia sido teletransportada com eles. O rosto de Mavitch escureceu e ele disse em voz grave: todos foram teletransportados para fora da torre, exceto Sunan. Ele deve estar tramando alguma coisa. Pegue seus cúmplices e interrogue-os. Não percam tempo. Esses caras claramente não sabem de nada. Fábio olhou para os membros da equipe, igualmente perplexos, franzindo a testa, pensativos. Mas isso quase certamente tem relação com Sunan. O que ele fez? Todos estavam perdidos. Não importa o que tenha acontecido, o mais importante agora é encontrar um caminho de volta para a torre. Mai Gerson falou com a testa franzida, olhando para a pedra do sigilo em sua palma. Não adianta, disse Fábio, já tendo tentado. A chave não está respondendo. Os outros tentaram mais algumas vezes, mas não importava como ativassem a chave, não funcionava. Sem outra escolha, voltaram-se para Mai Gerson, aguardando sua decisão. O rosto de Mai Gerson escureceu enquanto ele se calava por um momento. Então, de repente, apontou para um homem de meia-idade com armadura, claramente um cavaleiro lendário, e disse friamente: você, ataque a Torre das Estrelas Brilhantes. O rosto do cavaleiro de meia-idade mudou drasticamente. O que você pensa que está fazendo? Mavitch entendeu imediatamente os planos de Mai Gerson. Deu um passo à frente, com o olhar gélido, e disse: ataquem a Torre das Estrelas Brilhantes ou morram. Escolham. Os outros membros do Conselho da Verdade também lançaram olhares ameaçadores para o cavaleiro.
A expressão do cavaleiro de meia-idade vacilou por um instante, mas ele finalmente se rendeu. Não conseguiria resistir a mais de uma dúzia de aprendizes de mago de terceiro nível. Com o rosto pálido, o cavaleiro de meia-idade caminhou em direção à Torre das Estrelas Brilhantes, hesitou por um instante, depois mordeu o lábio e disparou um raio de espada antes de recuar rapidamente, observando o topo da torre com cautela. Aquelas almas infelizes foram mortas pelos raios de luz que desceram do topo. Mas nada aconteceu. O topo da torre permaneceu imóvel. Ao ver isso, o rosto do cavaleiro de meia-idade se iluminou como uma expressão de alívio selvagem. Mas Gerson e os outros trocaram olhares. Parece que algo mudou dentro da torre, disse Fábio, franzindo a testa, pensativo. Por que se preocupar com isso? O rosto de Mavitch demonstrava entusiasmo. Já que atacar a Torre das Estrelas Brilhantes não desencadeia um contra-ataque, devemos ir com tudo. Assim que rompermos a formação defensiva, podemos entrar novamente na torre mesmo sem a chave. Todos concordaram com o plano. Sem demora, Gerson e os outros lançaram seus ataques e, em um instante, incontáveis feitiços caíram sobre a Torre das Estrelas Brilhantes. A formação defensiva que envolvia toda a torre ondulou violentamente. Vendo as ações do Conselho da Verdade, a equipe compreendeu rapidamente. Parece que eles estão tentando invadir de frente. O viajante hesitou. Devemos nos juntar a nós. Os três trocaram olhares e, sem muita hesitação, juntaram-se ao ataque à Torre das Estrelas Brilhantes. Coy hesitou por um momento, mas seguiu o exemplo. Ele não estava tão ansioso ou desesperado para entrar na torre quanto os outros, tendo já tomado o elixir da alvorada. Em vez disso, estava mais preocupado com a segurança de Sunan dentro da torre. De qualquer forma, romper a formação defensiva e entrar na torre para verificar as coisas era a melhor opção. Quando os dois grupos mais fortes lançaram seus ataques, os outros espectadores não conseguiram ficar parados por muito tempo e se juntaram à briga. Romper a formação defensiva abriria as portas da Torre das Estrelas Brilhantes para eles também. Dessa forma, eles também poderiam participar da ação. A ideia revigorou muitos, e eles se juntaram ansiosamente ao ataque. Capítulo 179. Você está sonhando. Ataque externo detectado. Aumentando urgentemente o poder do conjunto defensivo. 50%, 60%, 80%, ativando torres mágicas. Ativação falhou, todas as torres mágicas destruídas. Matriz defensiva com energia máxima. Em meio à batalha, Sunan ouviu a voz mecânica da almôndega, o que o fez franzir a testa em confusão. Ataque externo. Quem fez isso? Os espectadores sem chaves. Mas, pelo jeito que a vida inteligente auxiliar falou, o ataque pareceu bastante poderoso. Aqueles aprendizes de mago de segundo nível e cavaleiros lendários não deveriam ser capazes de tal ataque, certo? Esqueça, não importa. Na verdade, é benéfico para mim. Poderia muito bem drenar a energia da torre estelar. Resmungando para si mesmo, Sunan voltou a se concentrar na batalha em andamento. No salão, as duas marionetes da empregada secreta travavam um combate intenso com dois golems das sombras negras, cada par em pé de igualdade. Do outro lado, 5 golems adamantinos, acompanhados por dezenas de golems de ferro de elite, cercavam e atacavam outro golem das sombras negras. Embora estivessem em ligeira desvantagem, não parecia que perderiam tão cedo. O próprio Sunan enfrentava um dos golems das sombras negras. Para conservar sua energia mental, ele usava apenas itens mágicos e suas marcas de linhagem. Após uma densa barragem de mais de 20 garras catastróficas, o golem das sombras negras foi crivado de ferimentos. Sunan então ativou a marca da lâmina de ar em sua mão, e inúmeras lâminas de ar afiadas sibilaram, instantaneamente despedaçando o golem das sombras negras. Comparados aos versáteis aprendizes de mago de terceiro nível, os golems das sombras negras eram relativamente mais fáceis de lidar. Despachando seu oponente, Sunan imediatamente avançou para o segundo golem das sombras negras sem um momento de descanso.
Com essa estratégia de matá-los um por um, todos os 4 golems das sombras negras foram destruídos em 20 minutos. Após eliminar os golems das sombras negras, a imagem holográfica do Almôndega silenciou, sem dizer nada. Sunan zombou, sabendo que a vida inteligente auxiliar havia ficado sem truques. A rigor, as capacidades defensivas da Torre Estelar não eram fracas. As 18 torres mágicas e os numerosos golems eram mais do que suficientes para esmagar qualquer aprendiz de mago de 3º nível. Mas teve o azar de encontrar alguém com um truque. O Trono Negro, que inicialmente construiu a Torre Estelar, provavelmente nunca imaginou tal cenário. Outro aspecto positivo foi que a batalha ocorreu dentro da torre. Se estivesse do lado de fora, com a formação defensiva instalada, destruir as torres mágicas teria sido muito mais difícil, exigindo um esforço várias vezes maior para romper as defesas da Torre Estelar. Enquanto refletia, Sunan sentiu de repente a runa no forro de seu manto esquentar. Ele entendeu imediatamente o que estava acontecendo e, sem hesitar, jogou a runa fora. De fato, no instante seguinte, a runa desapareceu do lugar. Não consegue me derrotar, então quer me expulsar? Zombou Sunan. Você está sonhando. Aprendiz de mago, sua taxa de teste foi dispensada. Por favor, saia da Torre Estelar imediatamente. A boca do Almôndega abriu e fechou, emitindo um som. Sunan ignorou a vida inteligente inflexível e de baixo nível e observou os arredores. Agora que a Torre Estelar estava claramente impotente contra ele, era hora de encontrar uma maneira de obter seus recursos. Ele havia pago um alto preço para romper as defesas da Torre Estelar. Não podia se dar ao luxo de sair sem compensar. Ativando o feitiço de levitação em seu manto, Sunan elevou-se no ar e voou em direção à porta de metal mais próxima, acenando com a mão para lançar uma dúzia de mísseis mágicos, destruindo-a. Atrás da porta havia uma pequena fábrica de marionetes, provavelmente usada para manter e recarregar os golems. Sunan não se decepcionou e continuou explorando as outras portas de metal. Como esperado, a maioria das portas levava a pequenas fábricas de marionetes, mas a maior porta de metal dava para um salão menor. O piso, feito de mármore branco, estava inscrito com uma matriz intrincada. Sunan o examinou por um momento e rapidamente o identificou como uma matriz da invocação para séries sobrenaturais. O Golias de antes devia ter sido invocado usando essa matriz. Não vendo mais avanços naquele andar, Sunan olhou para baixo. Com um comando metal, uma tempestade de cacos de metal irrompeu, atingindo o chão. Bum! Mesmo com uma matriz protetora, o piso, mais duro que adamantium mágico, aguentou apenas uma dúzia de segundos antes de se estilhaçar e criar um buraco enorme. Sunan saltou para dentro do buraco, descendo para o nível inferior. A visão era idêntica do andar de cima, apenas vazia. Esta também é uma câmara de julgamento. Sunan vasculhou a área, mas não encontrou nada de valor e decidiu cavar mais fundo. No entanto, após explorar mais 12 níveis, encontrou os mesmos corredores vazios, cada um deles desprovido de qualquer presença. Sunan queria continuar descendo, mas desta vez encontrou uma resistência intensa. Ao inspecionar mais de perto, notou um brilho fraco na superfície do piso de mármore branco. Um conjunto mágico defensivo. Então este deve ser o nível mais baixo. Sentindo-se um pouco decepcionado, Sunan voltou seu foco para cima. Retornou ao salão inicial e usou sua tempestade de metal para atravessar o teto. Descobriu-se que se tratava de outra câmara de teste. Desta vez, continuou por mais 7 níveis antes de chegar ao 8º, que parecia ser uma área residencial. Sunan fez uma pausa, olhando para a abertura, perdido em pensamentos. A julgar por isso, as câmaras de teste deveriam ter apenas 20 níveis, o que corresponde ao número de pessoas que entraram na Torre da Luz Estelar. Mas por que esses salões estão vazios? Sunan acreditava ter completado os testes muito mais rápido do que os outros, então, logicamente, eles ainda deveriam estar nos testes. Recordando as palavras da vida inteligente auxiliar, Sunan teve um palpite.
Era provável que a vida inteligente auxiliar tivesse expulsado todos os outros da Torre da Luz Estelar para alocar toda a energia disponível para lidar com ele. Não é de se admirar que a Torre da Luz Estelar tenha enfrentado repentinamente um forte ataque externo. Provavelmente são o Conselho da Verdade e a facção do Cetro atacando o conjunto mágico defensivo. Percebendo isso, o rosto de Sun An se iluminou com um sorriso. Esta era uma boa notícia. A vida inteligente auxiliar teria que usar uma parcela significativa de sua energia para manter o conjunto mágico defensivo, deixando-a com pouco poder para atacá-lo a curto prazo. Recuperando a compostura, Sun An continuou sua exploração ascendente. Embora a Torre da Luz Estelar fosse usada principalmente para a herança de conhecimento, ainda possuía instalações básicas. Além das câmaras de teste, havia áreas residenciais, zonas de prática, zonas experimentais e zonas de cultivo. No entanto, a zona de cultivo parecia carente de manutenção, e nenhuma planta mágica crescia ali. Após uma busca minuciosa, Sun An encontrou um lote de sementes de plantas mágicas bem preservadas. A variedade era impressionante, com cerca de 200 a 300 espécies diferentes, e a quantidade era substancial. Essas sementes provavelmente foram preparadas para os escravos que haviam assinado contrato de juramento, para facilitar o cultivo de plantas mágicas. Sun An não hesitou em coletar todas elas. Continuando sua exploração, Sun An ficou agradavelmente surpreso ao encontrar uma biblioteca no nível seguinte. Fileiras e mais fileiras de estantes ladeavam a sala, cada uma repleta de livros, criando uma deslumbrante gama de conhecimento. Encantado, Sun An começou pela primeira estante, folheando rapidamente os títulos. Quanto mais lia, mais largo seu sorriso se abria. Esses livros abrangiam todas as disciplinas fundamentais, desde a filosofia da magia, os princípios do mundo e a ciência dos materiais, até o conhecimento prático do cultivo de plantas mágicas, a cópia de pergaminhos e a preparação de poções. Eles basicamente abrangiam todo o conhecimento essencial exigido de um aprendiz de mago de primeira classe a um aprendiz de mago de terceira classe. A coleção também incluía mais de 30 modelos de cristais de talento. No entanto, a maioria deles eram modelos de nível inferior, com apenas alguns modelos de nível intermediário. Um desses modelos de nível intermediário era o cristal osso que Sun An vira antes. Embora houvesse apenas 3 modelos de nível intermediário, ainda era um número significativo. Muitas facções de magos permitiam apenas que seus aprendizes de mago de terceira classe acessassem modelos de cristais de talento de nível intermediário. Modelos de nível superior eram normalmente reservados para membros principais e não seriam encontrados em tal lugar. Além disso, havia livros sobre tópicos avançados que só podiam ser acessados após se tornar um mago, incluindo poções, magias, ferramentas de mago e marionetes de nível superior. O Trono Negro pode ter segundas intenções, mas certamente não economiza na educação de seus escravos. É claro que os escravos precisam ser fortes o suficiente para gerar mais benefícios para seus mestres. Sun An sorriu e guardou todos os livros em seu anel espacial. Ele estava preocupado em como adquirir o conhecimento necessário para avançar para o estágio de mago, e os livros na Torre da Luz Estelar haviam resolvido uma parte significativa do seu problema. Depois de se certificar de que não havia perdido nada, Sun An atravessou o teto e entrou no próximo nível. Este nível era um salão espaçoso e bem iluminado, com portas de metal embutidas nas paredes. Cada porta de metal tinha uma placa acima, rotulada com categorias como metal, plantas mágicas, poções, gemas e mais. O coração de Sun An saltou de alegria, sabendo que finalmente havia encontrado seu verdadeiro alvo. Este era o depósito que ele tanto procurava. Ele imediatamente correu para a porta de metal rotulada poções, usou seu núcleo mágico para cortá-la em pedaços e entrou. À sua frente, havia uma vasta gama de prateleiras de metal, cada compartimento selado com vidro transparente. Dentro, frascos de poções de várias cores estavam cuidadosamente dispostos, com um número estimado de nada menos que 600.
Havia poções energéticas, poções de sangue de dragão, poções de resistência, poções de clareza e poções de expansão mental. Sunan as examinou, descobrindo que mesmo as de nível mais baixo eram poções de primeiro estágio, e todas eram as mais valiosas. Entre as poções de segundo estágio, havia poções de expansão mental, altamente valorizadas por aumentar o poder mental. Finalmente, na prateleira de metal mais interna, Sunan encontrou as poções estruturais. Com sua poderosa força mental, ele instantaneamente contou o número de poções estruturais, e seus lábios se curvaram para cima incontrolavelmente. 86 garrafas no total. Ele tinha tirado a sorte grande. Tantas poções estruturais, isso deve ser suficiente para sintetizar o modelo de cristal super talento. Sunan ficou radiante. Só as poções estruturais já haviam compensado todo o seu esforço. Recuperando a compostura, Sunan rapidamente reuniu todas as poções e começou a explorar os outros depósitos. Os depósitos de metal, plantas mágicas e gemas estavam previsivelmente cheios de materiais correspondentes aos seus nomes. No entanto, no depósito de versos, Sunan encontrou mais de 10 pérolas mentais. Após uma busca minuciosa, o anel espacial de Sunan estava quase transbordando de itens saqueados. Observando a riqueza, Sunan sentiu uma profunda satisfação. O valor total desses itens era incalculável, com muitos deles inestimáveis. Especialmente as poções estruturais, que valiam mais do que qualquer quantidade de ouro poderia descrever. Ele definitivamente tinha ficado rico desta vez. Retornando ao salão central, Sunan voou para cima, atravessando o teto para alcançar o próximo nível. A vasta galáxia estrelada ainda se estendia à sua frente. O chão sob seus pés era feito de mármore branco e, não muito longe, havia uma piscina elemental, com uma almôndega familiar flutuando ao lado. Reconhecendo a cena, Sunan compreendeu imediatamente. Este nível era claramente o centro de controle da Torre da Luz Estelar. Aprendiz de mago, você causou danos significativos à Torre da Luz Estelar. De acordo com os regulamentos, você será colocado na lista de procurados da organização. Por favor, deixe a Torre da Luz Estelar imediatamente, devolva todos os materiais roubados e entre voluntariamente na área restrita para aguardar o julgamento da organização. Ah? Sunan sorriu e perguntou casualmente, quando eles chegarão? O horário exato é desconhecido e depende da recuperação da barreira dimensional. A recuperação da barreira dimensional. Sunan ergueu uma sobrancelha, confuso. O que era aquilo? O que é essa recuperação da barreira dimensional? No entanto, a forma de vida inteligente auxiliar não respondeu à sua pergunta, apenas repetindo a declaração anterior. Como você não pode fornecer nenhuma informação valiosa, você não é mais útil. Sunan ergueu a mão e um raio atingiu a almôndega, transformando-a em carvão. Ao contrário do espírito não físico da torre, esta forma de vida inteligente auxiliar tinha um corpo físico. Por exemplo, a bola de cristal no topo da torre do esqueleto do dragão era o corpo físico do mordomo número 1. A almôndega era o corpo físico da forma de vida inteligente auxiliar da Torre da Luz Estelar. Com sua morte, a forma de vida inteligente auxiliar da Torre Starlight também foi extinta. Mesmo sem a forma de vida inteligente auxiliar, a Torre da Luz Estelar poderia continuar a funcionar em um nível básico, de acordo com seus programas predefinidos. A vantagem era que Sunan não precisava mais se preocupar em ser incomodado pela forma de vida inteligente auxiliar. Esta fonte elemental é um pouco maior que a da Floresta do Dragão, mas infelizmente não posso levá-la comigo. Sunan olhou para a Torre da Luz Estelar com inveja, mas sabia que ela estava destinada a ficar fora de seu controle. Afinal, ele não tinha um núcleo secreto da torre e não sabia se o Trono Negro havia deixado alguma porta dos fundos. No entanto, a torre em si era um material valioso. Se ele algum dia decidisse construir sua própria torre de mago, poderia desmontar a Torre da Luz Estelar para obter peças. Construir o modelo de cristal de talento aqui é mais rápido do que na Torre do Esqueleto de Dragão. Sunan pensou por um momento e decidiu construir o modelo de cristal de talento ali mesmo.
Afinal, a Torre da Luz Estelar não representava mais uma ameaça para ele. Todas as forças de combate haviam sido destruídas, restando apenas a matriz da invocação de criaturas interdimensionais e a matriz defensiva. A primeira poderia ser controlada posicionando construções secretas perto da matriz da invocação para eliminar quaisquer criaturas invocadas. A segunda agora servia como uma barreira protetora para ele. A Torre da Luz Estelar repeliria automaticamente qualquer intruso. A menos que alguém conseguisse drenar a energia da Torre da Luz Estelar e romper a matriz defensiva, ele poderia ficar ali sem preocupações. Capítulo 180. Avançando para Mago. Após tomar sua decisão, Sunan não perdeu tempo e imediatamente colocou seu plano em ação. Sentou-se de pernas cruzadas no chão, pegou uma garrafa de elixir de construção e bebeu. Então, começou a construir o modelo de um cristal de talento. Sob a influência do elixir de construção, Sunan sentiu sua energia mental aumentar a um nível surpreendente. A velocidade com que ele construiu runas aumentou várias dezenas de vezes. Na verdade, o elixir de construção também aumentou significativamente sua eficiência de meditação. No entanto, o elixir de construção era extremamente precioso, e a maioria das pessoas não usaria para meditação. Isso seria um desperdício de um recurso valioso. Com os efeitos combinados de âmbar de sangue divino, elixir transcendente, poça elemental e elixir de construção, a velocidade de Sunan na construção do modelo de cristal de talento disparou, avançando em um ritmo sem precedentes. Em apenas 13 dias, ele construiu com sucesso o segundo modelo de cristal de talento. Fundindo cuidadosamente o modelo de cristal de talento com o cristal de energia divina, Sunan não perdeu tempo e imediatamente começou a construir o terceiro modelo. 13 dias depois, o terceiro modelo de cristal de talento foi construído com sucesso. Em seguida, vieram o quarto, o quinto e o sexto modelos. Com 86 frascos de elixir de construção à sua disposição, Sunan não precisava se preocupar em ficar sem. Ele também não era nem um pouco mesquinho, pegando imediatamente um segundo frasco assim que os efeitos do primeiro passavam. Toda vez que construía um modelo de cristal de talento, ele abria o cubo de síntese para verificar o progresso da fusão. Quando o número de modelos de cristal de talento de nível inferior no cubo de síntese chegou a 4, a interface de síntese finalmente exibiu as palavras modelo de cristal de talento intermediário. Quando o número aumentou para 12, a palavra intermediário mudou instantaneamente para avançado. Quando o número ultrapassou a marca de 20 e chegou a 25, o produto final na interface de síntese tornou-se um modelo de cristal de super talento. Sucesso! Olhando para o modelo de cristal de talento brilhante na interface de síntese, Sunan não conseguiu conter o sorriso no rosto. Depois de todo o esforço e tempo, ele finalmente sintetizou o modelo de cristal de talento que desejava. Em toda a história dos magos, este foi provavelmente o primeiro modelo de cristal de talento a ultrapassar o nível avançado. Sunan tentou absorver o cristal de energia divina, que carregava o modelo de cristal de talento, para dentro de seu corpo. Depois de concentrar sua mente para sentir as mudanças, ele assentiu em aprovação. A carga não é significativa. Posso continuar a sintetizá-la e fortalecê-la. Como havia decidido criar um modelo de cristal de talento com um poder sem precedentes, ele não podia parar apenas no nível super. Precisava sintetizá-lo e fortalecê-lo até os limites de sua capacidade, assim como fizera com o núcleo do padrão mágico. Respirando fundo, Sunan continuou construindo. 26º, 27º, 28º. A cada 13 dias, um novo cristal de energia divina era adicionado ao cubo de síntese. Cada vez que ele sintetizava, Sunan o absorvia em seu corpo e verificava se estava se aproximando do seu limite. Só depois de fundir o 32º cristal é que finalmente sentiu a familiar sensação de atingir seu limite. Era muito semelhante a quando fundira o núcleo do padrão mágico, parece que 32 é o limite. Sunan soltou um suspiro de alívio, mas também se sentiu um pouco decepcionado. Ainda lhe restava bastante elixir de construção.
Se conseguisse sintetizar 86 modelos de cristal de talento, usando todos os elixires, seria o ideal. No entanto, ele também entendia que seu desejo era um pouco ganancioso. Para sintetizar um modelo de cristal de talento avançado, eram necessários apenas 12 modelos de grau inferior. Mas o produto final que ele tinha agora utilizava 32 modelos de grau inferior, e seus efeitos eram muito mais do que o dobro dos de um cristal de talento avançado. Era pelo menos 5 a 6 vezes mais poderoso, se não mais. Ao se tornar um mago com este cristal de talento sem precedentes, sua força e potencial futuros, sem dúvida, superariam em muitos de outros magos. Ser ganancioso demais seria imprudente. Balançando a cabeça com um sorriso, Sunan acalmou seus pensamentos e absorveu cuidadosamente o cristal de energia divina em seu corpo, começando então a assimilá-lo. Com sua experiência anterior de absorção de energia divina, todo o processo transcorreu sem problemas. Logo, o cristal de energia divina, que servia como transportador, desapareceu, fundindo-se à energia mental de Sunan. Ao mesmo tempo, o modelo de cristal de talento apareceu. Um belo cristal, incorporando a elegância suprema das leis naturais, flutuou em sua mente, irradiando um brilho suave e hipnotizante de tirar o fôlego. Agora, só falta o passo final. Um sorriso relaxado se espalhou pelo rosto de Sunan. A parte mais desafiadora da construção de um cristal de talento era o segundo passo. O último passo era apenas uma questão de persistência. Embora este cristal de super talento sem precedentes exigisse, sem dúvida, uma vasta quantidade de energia mental para ser preenchido, com a maçã dourada e mais de 10 pérolas mentais, o processo não deveria ser muito difícil. Pegando uma pérola mental, Sunan iniciou a etapa final da cristalização. Todo o processo não exigia nenhuma técnica especial. Era simplesmente uma questão de preencher o modelo com energia mental. Até que uma pérola espiritual inteira fosse consumida, o modelo do cristal de super talento só estava preenchido com menos de 2%. Sunan não sabia se devia ficar preocupado ou satisfeito. A quantidade de energia mental necessária para preencher o cristal de super talento era de fato exagerada. Em circunstâncias normais, uma única pérola espiritual poderia preencher mais da metade de um modelo de cristal de talento inferior. Mas agora, ela só conseguia preencher uma pequena parte do modelo de cristal de super talento. Mesmo usando mais de 10 pérolas espirituais, o preenchimento seria inferior a 30%. No entanto, quanto mais energia mental fosse necessária para o preenchimento, mais poderoso o cristal de talento seria. Isso era, sem dúvida, uma coisa boa. Só posso usar a maçã dourada. Tirando a maçã dourada de seu anel espacial, Sunan olhou para a fruta dourada com uma leve relutância. Este era um de seus maiores trunfos. Usá-la dessa forma ainda doía um pouco. Mas pensando nas décadas que levaria para preencher o modelo do cristal de talento, Sunan cerrou os dentes e comeu a maçã dourada. Considerando que o efeito durou apenas 1 hora, Sunan não perdeu tempo. Imediatamente concentrou sua mente, canalizando energia mental para o modelo. A energia mental fluiu para o modelo de todas as direções, e a porção cristalizada aumentou lentamente a uma taxa visível, emitindo uma luz cada vez mais brilhante e ofuscante. A hora passou no piscar de olhos. Quando os efeitos da maçã dourada se dissiparam, o modelo de cristal de talento já estava cerca de 2/3 preenchido. De fato, o efeito da maçã dourada é muito mais forte. Sunan assentiu, satisfeito. A sensação de energia mental ilimitada, como se nunca pudesse se esgotar, era realmente maravilhosa. Se durasse apenas mais meia hora, teria sido suficiente para cristalizar completamente o modelo. Depois de descansar um pouco, Sunan pegou uma pérola espiritual e continuou a preencher o modelo. Usando todas as pérolas espirituais de uma só vez, a taxa de preenchimento do modelo atingiu cerca de 95%. O resto é só uma questão de paciência. Sunan expirou. Comparado a começar do zero, os 5% restantes eram muito mais simples.
Ao longo do tempo seguinte, Sunan repetiu o processo de reabastecimento de energia mental, meditação para recuperação e, em seguida, reabastecimento de energia mental novamente. Apesar da monotonia, ele sentiu uma satisfação indescritível ao observar o modelo se aproximando da conclusão, sem nunca achar isso tedioso. Após um tempo indeterminado, quando o último pedaço do modelo foi preenchido e cristalizado, uma luz brilhante rompeu repentinamente do modelo, não, do próprio cristal. Todo o cristal irradiava um brilho belo e magnífico, mais deslumbrante do que a gema mais preciosa do mundo. Ao mesmo tempo, uma profunda sensação de elevação, como se vinda das profundezas de sua alma, irrompeu de dentro dele. Sunan abriu os olhos lentamente. Uma grande quantidade de metais raros surgiu à sua frente, derretendo-se como manteiga aquecida e fluindo para sua pele como um líquido. Sua pele, originalmente clara, gradualmente assumiu um tom prateado à medida que o líquido metálico se fundia a ela. Em pouco tempo, Sunan se transformou em uma figura humanoide prateada. Com o passar do tempo, a prata gradualmente desbotou, penetrando em sua pele e desaparecendo. O rosto de Sunan reapareceu, com uma expressão de imensa alegria se espalhando por ele. O cristal de talento havia sido construído com sucesso, o que significava que, a partir daquele momento, ele era oficialmente um mago, e sua essência vital evoluiu para um nível superior. Refletindo sobre sua jornada até então, Sunan não pôde deixar de suspirar. Levou cerca de 20 anos, mas ele finalmente se tornou um mago. No continente Luz Estelar, onde a energia elemental era escassa, chegar a esse ponto exigiu inúmeros esforços e força mental, mesmo com seu dedo de ouro. E todos esses esforços agora eram ricamente recompensados. Avançar para mago significava que ele havia verdadeiramente transcendido o mundano, evoluindo para um nível superior de existência. Daquele momento em diante, ele estava verdadeiramente no caminho de um mago. Depois de um tempo, Sunan recuperou os sentidos. Alongou o corpo e se levantou, sem sentir rigidez, apesar de ficar sentado imóvel por tanto tempo. Em vez disso, sentia-se transbordando de energia. Sua mente estava clara e seus sentidos visivelmente mais aguçados. Era como se um véu tivesse sido levantado do mundo, revelando sob uma nova luz. A percepção das partículas de energia está muito mais clara agora, e meu controle sobre elas melhorou significativamente. Sunan estalou os dedos, e um raio elétrico crepitante surgiu na ponta de seu dedo, atingindo o chão de mármore branco próximo e criando instantaneamente uma cratera profunda na superfície incrivelmente dura. Excelente! Um sorriso satisfeito se espalhou pelo rosto de Sunan. Ele podia sentir claramente que o número de partículas de energia que conseguia mobilizar em uma unidade de tempo havia aumentado em mais de 10 vezes, e sua precisão de controle também havia melhorado consideravelmente. Agora, mesmo um ataque casual com partículas de energia não era mais fraco do que uma magia de segundo nível que ele costumava lançar. Se ele usasse magias de verdade, seu poder seria ainda maior. Mais importante ainda, o consumo de energia mental para conjurar magias seria significativamente reduzido. A partir deste reino, a resistência de um mago em batalha aumentaria consideravelmente, ganhando o apelido de canhões humanos ambulantes. É claro que o menor consumo ainda era para habilidades inatas. Quase insignificante. Portanto, na maioria dos casos, os magos preferiam usar habilidades inatas em combate. Além disso, os magos podiam projetar sua energia mental para fora, formando um campo mental ao redor do corpo. Esse campo mental não afetaria sua vida diária, mas resistiria automaticamente a danos quando atacados, fornecendo proteção 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa também era a principal razão pela qual os magos eram difíceis de emboscar e matar. Falando nisso, agora que avancei para o nível de mago, posso começar a usar ferramentas de mago. Os olhos de Sunan brilharam de entusiasmo. Itens mágicos de nível luminoso estavam gradualmente se tornando insuficientes para sua força atual. Anteriormente, ele era limitado por sua energia mental, o que o impedia de usar itens mágicos de nível superior.
Agora, com seu avanço de reino, essas limitações haviam desaparecido. Sun Quan decidiu imediatamente que sintetizaria algumas ferramentas de mago quando retornasse. Habilidades inatas, magias e ferramentas de mago eram as 3 ferramentas primárias que um mago usava. Um mago competente precisava aprender a combinar esses 3 elementos para construir seu próprio sistema de combate. A importância das ferramentas de mago para um mago era evidente. Após acalmar seus pensamentos, Sun Quan invocou sua interface pessoal. Sun Quan Ester, humano masculino, gaseificação, 1,34%. Habilidades meditação do anel estelar LV19, Max, preparação de poções LV4, 9.617, 10.000. Modificação biológica LV4, 874, 10.000. Criação de marionetes LV5, 8.930, 20.000. Criação de itens mágicos LV4, 6.488, 10.000. Após seu avanço no reino, seus atributos mentais e físicos originais desapareceram, substituídos pelo progresso da gaseificação. Sun Quan concentrou sua mente em si mesmo e descobriu que uma camada de gás nebuloso havia se formado ao redor de seu cristal inato, como uma névoa tênue envolvendo o cristal, cujo brilho tremeluzia fracamente. Essa névoa era energia mental gaseificada. No mundo dos magos, aqueles que haviam condensado um cristal inato eram uniformemente chamados de magos de cristal. Os magos de cristal eram classificados do 1º ao 3º nível. Um mago recém-avançado era um mago de 1º nível. Com base na forma da energia mental, eles eram divididos em 3 estágios principais: gaseificação, liquefação e cristalização. No estágio de gaseificação, os magos precisavam aumentar e refinar continuamente sua energia mental até que ela estivesse completamente liquefeita, permitindo-lhes avançar para o reino de liquefação de 1º nível. Depois disso, o processo de aumento e refinamento da energia mental continuava até que ela se cristalizasse, permitindo-lhes avançar para o reino de cristalização de 1º nível. Nesse estágio, os magos podiam começar a se preparar para construir um segundo cristal inato, estabelecendo as bases para avançar para o estágio de mago de 2º nível. A questão é, como aumentar e refinar a energia mental? Um olhar pensativo surgiu nos olhos de Sun Quan. Após avançar para o nível de mago, os efeitos da meditação eram insignificantes. A meditação do anel estelar não podia mais ser aprimorada, pois o número de anéis estelares não podia ser aumentado. Sem qualquer assistência externa, um mago comum, confiando apenas na meditação, precisaria de mais de um século ou até mais para avançar para o estágio de liquefação de 1º nível. Portanto, qualquer mago precisava de itens ou poções que pudessem aumentar e refinar a energia mental. No entanto, Sun Quan não estava muito preocupado. Afinal, com o cubo de síntese, os recursos necessários não faltavam. Quando eu voltar, posso começar a sintetizar poções de 4º nível. Sun Quan sentiu uma onda de entusiasmo. Depois de avançar para o nível de mago, muitas coisas que ele não podia fazer antes agora podiam ser realizadas. Por exemplo, ferramentas de mago e poções de nível superior. Ou experimentos que exigiam energia mental de nível mago. Tudo isso agora podia ser incluído na agenda. Estou com as mãos